Que alegria a gente estar mais uma vez aqui juntos para estudar a palavra do Senhor. Como eu sempre gosto de pensar, uma ousadia muito grande uma pessoa se levantar crendo ser digna de expor a santa palavra do Senhor. Mas que o Senhor me capacite, que o Senhor capacite os ouvidos de vocês e os nossos corações para aprender hoje. Amém? Meus irmãos, nós vamos estudar hoje o texto de Lucas, capítulo 11, do verso 14 até o 23. André, eu vou ler na NVI, acho que já está, né? Beleza? Então, o texto de hoje, a gente está vindo ali do começo do capítulo 11, onde o Senhor ensina sobre a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. E no estudo passado, o Pedro falou um pouco sobre aquela passagem do amigo importuno, né, que fica pedindo pão à noite. E agora, então, isso muda completamente o contexto, né? Não necessariamente acontece uma coisa depois da outra, inclusive até não é uma coisa depois da outra, né? Mas é uma passagem muito interessante que muitas vezes é mal interpretada. Então, que o Senhor nos ensine. Vamos ler juntos? Juntos não, né? Eu vou ler aqui para vocês. Vamos ler lá então no verso a partir do 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Meu Pai, que a Tua palavra seja plantada no coração de nós todos aqui hoje. Que ela frutifique, que dê muitos frutos para o Teu reino, Pai. Que o Teu Filho seja pregado aqui e que essas pessoas, nós todos, sejamos evangelistas, Pai. Que nós sejamos pessoas que anunciam o Teu reino, embaixadores do Teu reino. Usa a Tua palavra, Pai, e usa o Teu Espírito para nos convencer. Em nome de Jesus, amém. Então, antes da gente começar, eu queria, na verdade, que vocês ficassem com uma coisa na mente. A gente acabou de cantar essa música que agora a gente acabou de cantar, e uma coisa que estava na minha cabeça é que, em concordância com o estudo, é o fato de que muitas vezes, nós não temos noção do que é ter Jesus do nosso lado. É como vamos pensar quando a gente era criança e a gente ia jogar futsal, ou jogar vôlei, ou jogar alguma coisa. E tinha aquele amigo, porque dificilmente era você o melhor, né? Mas no meu caso era assim também. Então, tinha aquele cara, aquela pessoa que era muito boa para jogar aquilo que você queria jogar. Seja vôlei, seja futebol, seja qualquer coisa. E aí, quando aquela pessoa era do seu time, você fala: meu, ganhamos. Se esse cara é do meu time, ganhamos já era. Então, muitas vezes a gente já passou por situação dessa na nossa infância. Ter Jesus no nosso time é isso. É você olhar e falar assim: se Jesus está no meu time, é impossível eu perder. Então, conforme a gente for passando pelo estudo de hoje, eu quero que vocês mantenham na mente de vocês a noção de que tudo que está acontecendo aqui, Jesus, ele é como se fosse um trator passando por cima de tudo, porque ele é o Todo-Poderoso. E nós já vencemos por meio dele. O Senhor Jesus venceu a morte, e por causa disso,
nós temos essa segurança. Então, que nós tenhamos na nossa mente, durante o estudo de hoje, a noção de que tudo que os homens duvidam do Senhor Jesus durante todo o ministério dele é um absurdo. Vide o poder que ele tem. Vide o senhorio e a autoridade sobre todo o universo que ele tem. Tá? Então, aqui no começo, nós vamos começar pelos 2 primeiros versículos. Eu não sei se você consegue colocar, André, o 14 e o 15 juntos na tela. Mas fala assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada. Então, isso que vai acontecer aqui, no 14 e no 15, quando eles falam que Jesus está expulsando pelo poder de Satanás, Beelzebul aqui você pode traduzir como Satanás, né? Já tinha acontecido. Né? Em Lucas isso não é retratado. Mas vamos abrir rapidinho, lá em Mateus 9, 32 e 34. Então fala assim: enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, e a multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Isso aqui não é a passagem análoga em Mateus. A passagem análoga em Mateus está em Mateus 12, acho que 32. Isso aqui é outro momento. Então isso já tinha acontecido com Jesus. Só que nesse caso aqui, até onde a palavra nos informa, Jesus não respondeu. Ele só seguiu viagem, né? Então agora Jesus vai contestar isso que eles falam, né? Então assim, mais uma vez a gente vê Jesus expulsando os demônios com facilidade. Por que a gente fala facilidade? Porque os judeus, eles expulsavam com tremendo esforço, né? Então, pra vocês terem ideia, pesquisando sobre os rituais judaicos, né, de expulsão de demônios, que inclusive, se não me engano, alguns são praticados até hoje, algumas das coisas que me chamaram a atenção: a maioria das vezes, vocês deveriam levar a pessoa até a sinagoga para ser expulso do demônio. O sacerdote, ou aquela pessoa, o judeu mor ali que mandasse na sinagoga, ele saía da sinagoga para expulsar um demônio em casos muito excepcionais. Mas, independente se ele saísse ou não, se fosse um demônio poderoso, juntavam 10 judeus em volta, que eram pessoas membros da sinagoga, de alta estima, conhecidos por terem conhecimento teológico, 10 pessoas em volta e ficavam recitando a palavra, enquanto aquela pessoa do meio performava uma coisa que chega a ser estranho e bizarro para a gente, porque eles levavam um negocinho, como se fosse um sinete, um negocinho balançando com palha e enxofre, para lembrar o demônio do cheiro do inferno, e ficavam com esse negócio balançando e gritavam, de fato, com o demônio, com palavras, recitando a palavra, falando da autoridade do Senhor, né, para ele sair daquele corpo. Em alguns casos, eles tiravam o demônio dando soco. Chegava ao ponto da violência, de bater mesmo, porque eles não viam aquela pessoa como uma pessoa, eles viam aquela pessoa como o demônio. Então, eles não estão lutando. Se você bater na pessoa, você não está batendo na pessoa, você está batendo no demônio. Então, dentro desse contexto, é muito mais legal a gente entender por que esses caras têm essa reação, né? Então, quando Jesus chega e tem um cara mudo, e Jesus fala assim, sai, ou toca, ou faz qualquer coisa, e esse demônio sai, sem nenhum desse tipo de procedimento maluco, né? Eles ficam pensando assim, bom, as pessoas ficam admiradas. Então você vê que aqui no versículo 14 ele fala: e a multidão ficou admirada, porque era uma multidão. No mesmo momento que a multidão fica admirada, se coloca no lugar de um sacerdote, de alguém que tem um esforço, que é difícil para você expulsar um demônio, né? Que você não quer perder esse status, você é um fariseu, né? Você quer manter a sua posição de poder. No mesmo momento que acontece isso, você fala assim: se eu deixar isso barato, se eu deixar parecer que para Jesus é fácil, porque de fato ele é filho de Deus, vai ficar feio para mim, né? Porque para mim é difícil. Então o que eles fazem? Para minar a autoridade do Senhor, eles falam assim: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então, quando eles falam isso, a impressão que dá, que é um negócio que eles falam sem nem pensar. É a primeira coisa que vem na cabeça deles, né?
que vem na cabeça dos fariseus que estão ali, para explicar assim, olha, ele só consegue fazer isso, e eu não, mas ele só consegue fazer isso porque ele está agindo pelo poder de Satanás. Gente, e aí Jesus responde a isso. E que maravilhoso, igual eu falei, ter Jesus no nosso time, né? Porque Jesus, é até meio paradoxal a gente falar que, apesar dele ser Deus, né? Apesar dele ser Deus, né? E além dele ser Deus, Jesus é muito inteligente, porque ele usa as respostas na medida certa. Nessa resposta dele, ele usa um puro senso comum. Ele não usa uma explicação teológica, ou faz um sinal mirabolante, ou faz alguma coisa. Ele usa uma resposta de senso comum, né? Então, no 16, e na verdade, assim, além disso, né, antes da gente entrar nessa parte da resposta de Jesus, o 16 fala assim, outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Então, vamos pensar na multidão. Tem uma multidão de pessoas. No meio da multidão tem os fariseus que querem contestar o poder de Jesus, né, como vindo de Satanás e não do Senhor, e não do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, no meio desse povo, tem um outro pessoal que está pedindo mais sinais. Os profetas, no Antigo Testamento, mostravam sinais mesmo, para mostrar o poder de Deus, para mostrar que eles eram enviados de Deus. Então, desce fogo, enfim, tem vários sinais que são descritos no Antigo Testamento sobre isso, né? E não deixa de ser diferente. Então aqui, esse povo que pede esses sinais para Jesus, estão querendo dizer o seguinte, se você é profeta de Deus, faz um sinal. Mas ele acabou de expulsar um demônio, gente. Como pode Jesus acabar de expulsar um demônio de forma tão simples, perto do que eles eram acostumados, e eles ainda olharem para isso e falar, isso não é um sinal, né? Então, também outra coisa que é interessante a gente notar aqui, é que a terceira tentação de Satanás a Jesus, a terceira e última, né, foi a exigência de um sinal. Né, vamos ler lá junto, Lucas 4, de 9 a 12. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui de baixo. Pois está escrito, ele lhe dará ordens a seus anjos, a seu respeito, para o guardarem. Mas com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, em concordância com isso, vamos ler o 29 do capítulo 11, o verso 29, porque lá é onde, estou entrando no estudo já seguinte, né, mas é aqui que Jesus vai responder, porque no nosso estudo de hoje ele não responde a essa requisição de um sinal. Né? As pessoas pedem um sinal e ele não responde a isso, mas ele vai responder lá no 29, ele fala assim, aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, essa é uma geração perversa, ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. E aí não vou entrar nesse estudo, porque esse é outro estudo. Mas ele chama essa geração de geração perversa. Porque estão vendo os sinais. Estão vendo o que Jesus está fazendo. E mesmo assim, me manda um sinal. Né? Me manda um sinal. O Senhor está curando pessoas. Pessoas estão ressuscitando. Tem gente que está voltando a andar, voltando a enxergar, voltando a falar. Leproso sendo curado. Mas me manda um sinal. Né? Então, ele chama isso de geração perversa. Então, agora, nós vamos entrar na resposta de Jesus, que para mim é o cerne de todo esse estudo de hoje. Né? Vamos lá, no 17. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. Então, aqui no começo, Jesus já começa falando, o texto começa dizendo que Jesus conhece os pensamentos daquelas pessoas. Né? Então, seja por revelação do Pai, que ele conhece os pensamentos, né? Ou seja por onisciência dele, independente do motivo dele conhecer, ele conhece. Ele sabe o que está passando na cabeça das pessoas. Né?
Então, aí ele responde, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Então, Jesus aqui começa a argumentação dele completamente lógica, simples e óbvia até, refutando a premissa e torna ela contra os fariseus, né? Apesar de tudo que eles acham que eles são, né? Como pode um servo de Satanás militar contra o reino dele? Podemos até pensar que esse servo traiu o seu senhor, mas nesse caso, ele não teria o poder de Beelzebu a seu dispor para expulsar demônios. Então, vamos por um caminho maluco aqui, né? Vamos pensar que, de fato, Jesus estava a serviço de Satanás. Vamos pensar isso, assim como os fariseus estavam pensando. Existem duas possibilidades aqui. As duas são impossíveis. Uma delas, Jesus está a serviço de Satanás. E ele está traindo Satanás, indo contra o reino de Satanás, expulsando esse demônio dali. Como que ele faria para usar o poder e a autoridade de Satanás se ele está traindo Satanás? Satanás não daria para ele autoridade, né? Ele seria despido de autoridade para fazer isso. Então é impossível isso. Como pode isso? Né? Ele exercer essa autoridade sem autoridade. Tá bom, então é impossível isso. Agora vamos para o outro caminho. Como pode ele, sendo servo de Satanás, leal a Satanás, agindo porque Satanás mandou ele fazer aquilo, pegar um cara que dá um trabalhão. Algum de vocês assistiu Nefários? Aquele filme? Assistam. É um diálogo muito interessante e o cara vai explicando como que é o processo de possessão. A gente não encontra muita base bíblica para aquilo, mas é lógico o filme, né? O cara conta o processo, como é difícil para ele começar um processo e começar a ganhar controle da pessoa até que chega o ponto de que a pessoa não tem controle nenhum da vida dele. E esse cara é um caso assim. O cara está possesso, o cara nem fala. A impressão que nós temos é de que porque esse demônio é mudo, o cara ficou mudo. Então, se o demônio é mudo e o cara ficou mudo, quer dizer que esse cara não é mais ele. Ele está vivendo uma vida de total controle desse demônio, né? Então, como pode, depois de tanto trabalho para esse demônio conseguir levar esse cara por esse caminho, fazer esse cara ser possuído, o cara finalmente está sob total domínio das trevas, caminhando a passos largos para o inferno. E aí Satanás vem e fala, vai lá, livra esse cara desse demônio. Mostra que você tem mais poder do que as trevas. Tem coerência isso, meus irmãos? Se você pensar nisso, você já vê que chega a ser ridículo a argumentação dos fariseus. E eles são conhecidos por serem bons argumentadores. Eles são conhecidos por serem eloquentes, estudados, lógicos, letrados. Então, se eles são esses caras que são conhecidos por serem tudo isso, como pode eles alegarem uma coisa tão esdrúxula? Tendo conhecimento de teologia, de Deus, do mundo das trevas, de como é que funciona uma possessão, as potestades, quem é Deus, quem é Satanás, sabendo que Deus é o Todo-Poderoso. A única explicação que me vem à mente é que eles falaram isso sem pensar, só falaram. E que bom que eles falaram isso, porque a resposta do Senhor está aqui hoje para nos edificar. E o Senhor pode testificar disso, né? Então, é interessante a gente notar como que... Vamos ler o 19? Acho que faz sentido a gente ler o 19 agora. Seguindo a linha de raciocínio de Jesus, ele fala assim, se eu expulso demônio por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Então, se eu expulso demônios por Beelzebu, quem pode provar que vocês, na verdade, esse texto, se você ler assim, até fica meio confuso. O que tem a ver os filhos no meio disso aqui? Né? Mas, se eu expulso demônios por Beelzebu, quem pode provar que vocês e os seus filhos sejam filhos naturais, sejam filhos na fé, sejam os discípulos, sejam qualquer pessoa que provém de vocês, que caminham na sua sombra, como se fosse um discípulo seu, né? Quem garante que vocês e essas pessoas expulsam demônios por Deus e não por Satanás também? Né? Se eu estou fazendo isso e ninguém pode provar que eu estou, ou não, quem que pode provar que vocês não estão expulsando demônios por Beelzebu também? Ou seja, ele destrói o argumento deles, ao mesmo tempo que ele destrói o argumento deles, ele vira a argumentação deles contra eles mesmos e fala, no 19, né, por isso
eles mesmos estarão como juízes sobre vocês, porque vocês estão afirmando isso. Então, se eles expulsam por Beelzebu, eles vão ser usados para o juízo de vocês, né? Então, como é interessante a gente ver a argumentação de Jesus sendo... Isso é uma conversa que está acontecendo. É como se fosse um debate acontecendo. E não tem como você debater com o Senhor, né? Porque ele, além de ter a sabedoria divina, ele é misericordioso. Ele não passa do ponto, né? Então, diante disso tudo, como é maravilhoso a gente notar a chegada do reino de Deus. Porque o homem, no caso os fariseus aqui, eles criaram uma explicação burra, né, mesmo, para satisfazer o ego deles, o próprio ego deles de não ter sido capazes de fazer o que o Senhor Jesus fazia, e por causa da inveja deles, porque eles queriam fazer o que Jesus fazia. Eles queriam poder ter esse poder, porque se eles não criam que Jesus era o Messias, então ele é um cara que eu posso ser igual a ele. Eu posso operar os milagres que ele opera. Eu posso ter a sabedoria que ele tem, a eloquência que ele tem. Então eu posso ser como ele. Porque se ele não é o Messias, ele é um mero homem. Um pecador, como eu sou. Para um judeu, não assumir que Jesus é o Messias, cria essa série de problemas. E nunca serão. Então até hoje os judeus creem que o Messias vai vir. Até hoje eles creem que Jesus foi um cara que causou, que mereceu morrer, né? E nós? Como que a gente se comporta diante desses sinais? Como que a gente se comporta quando a gente vê um irmão sendo usado poderosamente? Porque aqui, nesse caso, a gente vê que os fariseus estavam vendo Jesus, de fato, sendo usado. Só que para eles, Jesus era só mais um homem. Então, não sei se qual de vocês, na verdade, já assistiu The Chosen. Mas a primeira coisa que acontece quando Jesus começa a fazer milagre é que brota inveja no coração deles. É que eles começam a pensar, peraí, Nicodemos pensa, como que pode eu ter ido lá, com a minha roupa, com a minha gangue, com tudo que eu tenho, eu, que sou Nicodemos, chegar lá e não conseguir e um cara conseguir? Então, começa a brotar essa inveja. Porque se ele não sabe que ele é o Messias, é só mais um cara. Então eu quero saber quem é esse cara. Quem é esse cara que opera milagres? Quem é esse cara que faz essas coisas que eu não faço? Como que eu sou com isso? Como que você é com isso? Quando você vê um irmão se destacando em algum aspecto, na fé ou não, e como que você reage a isso? Como que nós reagimos a isso? Porque se nós estamos reagindo como os fariseus, que inventam uma desculpa, né? Então, gente, eu sou péssimo com exemplos, então eu nem tento mais, porque toda vez que eu penso, por exemplo, dá tudo errado na minha cabeça. Mas se eu vejo um irmão indo bem em alguma coisa, vejo um irmão que está pregando bem, eu vejo um irmão que está tocando bem, eu vejo um irmão que está fazendo alguma coisa bem para o Senhor, e eu olho e falo assim, também ele fez isso, também cresceu na igreja, também fez curso de oratória, também estudou, tem dinheiro para estudar instrumento a vida inteira. Esses pensamentos são os mesmos pensamentos que os fariseus têm aqui, porque eles tentam justificar com alguma coisa dons e talentos do Senhor na vida de um crente. Então, isso é uma coisa para a gente se policiar, porque esses fariseus eles estão usando a inveja e o ego deles contra o reino. E que nós não sejamos assim, que nós não militemos contra o reino. Então, vamos seguir o texto que nós vamos ver mais um pouco sobre isso. E aí ele continua, né? Mas, e aí aqui, ele contrapõe tudo, né? A gente vê ele falando vários Cs aqui, né? Se Satanás está dividido, se eu expulso demônios por Beelzebu, e agora ele vai falar, mas, se, ou seja, quando ele usa um mas, eu estou virando para o outro lado aqui, né?
Então, se eu expulso por Beelzebul, se é verdade o que vocês falam, mas se não é verdade o que vocês falam, e a gente sabe que não é verdade o que eles falam, né? Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Dedo de Deus, quando ele fala aqui, pode ser uma referência, e eu acho que é muito rico a gente fazer essa comparação, mesmo que não tenha sido a intenção do Senhor Jesus. A gente não sabe, tá? Qual foi a intenção dele ter usado a expressão dedo de Deus aqui. Porque em Mateus ele fala pelo Espírito Santo, mas aqui em Lucas ele fala pelo dedo de Deus. Pode ser uma referência que mostra os sinais e milagres realizados por Jesus, que são tão superiores aos do ali presentes, como foram os milagres realizados por Moisés e Arão, em comparação com os mágicos do Egito. Vamos ler juntos? Êxodo capítulo 8, do verso 16 ao 19. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas, quando os magos tentaram fazer surgir piolhos no meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Então, sendo ou não a intenção de Jesus, sendo ou não a vontade dele fazer essa referência, a referência vale mesmo assim. Porque mostra que os milagres que Jesus tem operado aqui são muito superiores aos milagres operados. Os sinais que ele tem mostrado aqui são muito superiores aos sinais mostrados pelos profetas. Os sinais que eles mostram aqui são os sinais de que o reino chegou. Finalmente o reino de Deus chegou. Que nós esperávamos, né? Que as pessoas os esperavam por milênios para que o reino de Deus chegasse à terra. E ele chegou, né? E esse é o anúncio, né? Então, os milagres de Moisés e Arão anunciavam a libertação de Israel do reino da escravidão. Então, Moisés e Arão estavam anunciando que o povo hebreu seria liberto da escravidão do Egito. Mas as expulsões e sinais de Jesus agora anunciam a libertação do reino da escravidão de Satanás de uma vez por todas. Basta que Jesus levante o dedo e Satanás solta a sua presa, né? Então, queridos, que maravilhoso a gente vê o poder de Jesus que levanta o seu dedo e tudo se sujeita a ele. Que levanta a sua voz e acalma a tempestade. Que toda a criação, tudo que existe nesse universo vai dobrar os joelhos perante o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o nosso Senhor, né? É Ele que está falando aqui, que com o dedo de Deus Ele está operando esses milagres. Como pode? Chega a ser a gente fica perplexo de pensar como pode esse que é o enviado de Deus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, está ali e as pessoas olharem para Ele e falar: você está sendo usado por Satanás. É bizarro, é revoltante até. Mas isso aconteceu porque o Senhor disse que aconteceria, que Ele viria e os seus não o receberiam. O Senhor disse isso. O Senhor disse que Ele ocultaria do coração deles isso. Porque o Evangelho é loucura. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o poder de Deus para a salvação para aqueles a quem o Senhor quer revelar. Então, a gente não cabe a nós pensar assim: se fosse eu lá no lugar desses judeus, jamais faria isso. Porque isso você não sabe. Se fosse eu no lugar de Adão, jamais pecaria, né? Porque isso que aconteceu aqui
Foi porque o Senhor disse que aconteceria, que os seus não receberiam, né? Então, com esse versículo 20 aqui, Jesus declara que ele é o rei Messias, porque ele está dizendo que chegou o reino de Deus, né? Porque é através dele que o reino chega, é por ele que o reino avança e finalmente o reino se torna uma realidade presente. É porque Jesus está ali que o reino de Deus está se irrompendo na terra. E até hoje, o reino de Deus avança por nós. Então, Cristo é a forma pela qual nós experimentamos o reino aqui nessa terra. É por Cristo que nós experimentamos esse reino aqui. Então, se você não sabe como que eu posso experimentar uma realidade do Senhor, como que pode eu experimentar um pedaço do céu na terra, é por Cristo. E como que Cristo age na terra? É pela igreja. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a extensão da cabeça. O corpo não é diferente da cabeça. Então, o reino de Cristo, o reino de Deus na terra, somos nós. Todos juntos. Não sou eu sozinho. Eu não sou o reino de Cristo. Eu não sou o reino de Deus. Cada um de vocês aqui não são o reino individualmente de Deus. Mas nós, como igreja, no mundo, nós somos o reino de Cristo. É esse reino que está sendo anunciado aqui. Que é chegado o reino de Deus. Né? E que mensagem preciosa para esses homens que estão ouvindo isso aqui. Né? E agora nós vamos dar uma guinada no nosso estudo. Né? Porque Jesus vai fazer uma analogia aqui que muda um pouco o foco dele. Vamos ler o 21 e o 22. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Nesse texto aqui, a gente vê que Jesus não nega o poder de Satanás. Ele chama Satanás porque esse texto aqui, o forte, o valente, é Satanás. Não somos nós. Não é um irmão que está sendo atacado ou assediado. É Satanás que ele está falando aqui. Ele está acabando de falar do reino de Deus e ele está acabando de falar do reino de Satanás e no final ele vai falar que você só pode servir num reino. Então aqui não faz sentido ele falar que o forte e o valente é outra coisa que não seja Satanás. Né? Então, quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros, ele chama Satanás de homem forte. Ele não chama de homem. Ele não chama de um cara qualquer. Ele chama de um homem forte, bem armado. E diz que os bens de Satanás estão seguros, de fato. Aquele homem que ele expulsou o demônio, ele tinha poder para se autolivrar de Satanás? Ele conseguia se livrar de Satanás? Não. Porque Satanás está bem armado e o bem dele é esse. São os corações dos homens cativos a ele. Nós, quem conhece o Senhor Jesus e que tem o Espírito Santo habitando em si, não tem esse problema. Mas quem está no mundo, se você olha para você mesmo e pensa que eu estou no mundo, eu não me sinto, não vejo que eu sou parte da família de Deus, eu não confesso o Senhor Jesus como Senhor Salvador, você está nas garras de Satanás. Ele faz o que ele quiser com você. E é esse o caso que ele está falando aqui. A casa que ele fala aqui, quando ele fala da casa, é a morada de Satanás. Pode ser o reino dele, ou pode ser uma pessoa que pertence ao mundo. Então, ele está definindo isso, que Satanás é forte. Mas, graças a Deus, o versículo 22 começa com um mas. Né? Então, mas, quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Jesus tem autoridade sobre Satanás. É isso que ele está falando aqui. Ele é o mais forte que ataca e vence. Ele não ataca e tenta, e é difícil, e ele fica suado, e luta, e é uma luta que demora e tal. Ele ataca e vence. A cruz venceu. Ponto. É uma obra que vence o Satanás. Então, quando Jesus ele dá a ordem, Satanás se submete. Ele não gasta suor com Satanás.
porque ele é autoridade, né? Então ele ataca e vence. E na passagem, Jesus venceu Satanás e arrancou o despojo ao expulsar aquele demônio daquele homem, né? Aquele homem não pertence mais ao valente. Nós não pertencemos mais ao valente, ao forte. Mas agora nós pertencemos ao leão de Judá. Nós pertencemos àquele que tem toda a supremacia sobre a criação, porque ele venceu e nos arrancou das garras de Satanás. Nós não somos mais escravos do Egito. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não servimos mais ao pecado. Nós não estamos mais debaixo das garras de Satanás. Hoje, nós temos um leão que protege o bando. Nós somos as ovelhas e o nosso leão é o Senhor Jesus. E ninguém pode ir contra ele. Então, essa analogia, que precioso o Senhor declarando isso para essas pessoas. Né? Que precioso o Senhor declarando isso para a gente aqui hoje. Que nada pode deter ele. Né? Eu quero ler aqui com vocês Colossenses 2, 13 e 15. Vamos abrir lá. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado, olha o termo aqui, despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, aonde que o Senhor vence esse valente? É na cruz. É na cruz que o Senhor Jesus venceu esse valente de uma vez por todas. Se você não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, se você ainda não faz parte do corpo de Cristo, se você ainda não entendeu, que o Senhor te convença disso. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, foi lá, naquela cruz, que o Senhor Jesus deu a vida dele, pelo meu e pelo seu pecado. E porque a ira do Senhor foi depositada integralmente sobre ele, a ira do Senhor não recai sobre mim mais. E porque o Senhor derramou até a última gota dele, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitamos com ele, por isso nós temos nova vida. Se você crê nisso, confesse isso ao Senhor Jesus Cristo, porque é isso que te torna um membro dessa casa, desse corpo, que te faz do time de Jesus que vence todas as coisas, que te faz parte disso. Porque se você está fazendo parte das garras de Satanás, e está lá, debaixo disso, naquele momento onde ele está com as armas dele, e as garras enfincadas em você, seja por qualquer motivo, que você está curtindo usar drogas, que você está curtindo álcool, que você está curtindo sexo, que você está curtindo pornografia, que você está curtindo qualquer coisa que seja a garra de Satanás na sua vida. Se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e não confessar que Ele é o seu Senhor, você nunca vai escapar dessas garras. Nunca vai. Porque você não tem força. Você não pode nada contra Satanás. Quem pode é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo hoje e não do pecado. E agora, para a gente encerrar, a gente entra no último versículo, que ele vai fazer uma chamada contra a neutralidade. Ele fala assim, no 23, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, como que nós vamos ser neutros nessa guerra espiritual? Né? A gente pode ser como os fariseus, né, que pensam que eles não servem a Satanás. Você acha que o fariseu acha que ele serve a Satanás? Né? Não acha, de jeito nenhum. Ele acha que Jesus serve a Satanás. Né? Mas eles não servem a Cristo. Né? Então, por que Jesus fala isso? Parece até uma coisa, um texto solto aqui. Quando Jesus pega e fala isso, fala, mas como assim? O que ele está dizendo? Jesus está querendo dizer o seguinte, se você não vai servir a mim, você está servindo a esse que você me acusa de servir.
Se você se você não é por mim, você é contra mim. Ele está dizendo, se você não toma uma decisão, já é tomar uma decisão. Então, não tomar uma decisão por Cristo, não tomar uma decisão por seguir a Cristo, nesse caso que ele está falando, ou na verdade na nossa vida, né? A gente não ter uma vida com Cristo, é a gente ter uma vida com Satanás. Não existe em cima do muro. Não existe morno. Não existe mais ou menos, crente mais ou menos. Eu creio. Eu vou na igreja. Veja bem, estou lá às vezes. Tomo a ceia, fui batizado. Mas eu tenho meus pecadinhos, né? Veja bem. O que ele está querendo dizer aqui é que quem não se decide por Cristo, de uma vez por todas, decide-se contra Cristo. Se você não está... Quando ele vai falar aqui de ajuntar, ele está falando de ajuntar o rebanho. Ele não está falando de outra coisa. Está falando de ajuntar o rebanho mesmo, as ovelhas de Cristo. Se você não está ajuntando as ovelhas de Cristo, você está espalhando elas. Né? E muitas vezes a gente nem faz isso conscientemente. Né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui, se meu cérebro cooperar comigo. Por exemplo, vamos supor que eu seja um irmão que... A Isabela deu um bom exemplo aqui no começo. Né? Obrigado pelo exemplo, você salvou meu exemplo. Do clipe da Luísa Sonza. Né? É o quê? Luísa o quê? Sonze? Sei lá, Luísa, esse nome aí. Vamos supor que você seja uma pessoa que vai à igreja, se diz cristão, e tudo isso. E aí você gostou do clipe, você achou legal. Pô, da hora, achei top. Clipe super edificante aí, por algum motivo você achou isso. E aí você começa a compartilhar isso com seus amigos. Né? Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, mas a gente pode pensar em coisas muito menores que isso. A gente pode pensar em livros que dividem a igreja. A gente pode pensar em doutrinas que são perigosas e que dividem a igreja. A gente pode pensar em conselhos que vão contra a palavra. Tudo isso que a gente pode usar de exemplo aqui, são coisas que espalham o rebanho. Porque pegam uma pessoa que muitas vezes está dentro da igreja, que está tendo uma vida com o Senhor, e você chega e dá um conselho, ou indica um livro, ou passa um vídeo, ou alguma coisa, que para aquela pessoa é um problema. Se você tem consciência de que aquela pessoa é mais fraca que você, por exemplo, vamos supor que eu tenho um amigo que é alcoólatra, e esse cara está vindo na igreja, está firme no Senhor. E aí um dia eu pego e chamo esse cara para a gente tomar uma cerveja. Tem problema eu sair tomar uma cerveja? Desde que eu não fira a consciência do meu irmão. E desde que eu não faça outro irmão pecar. Se eu estou saindo tomar uma cerveja com esse irmão, que com certeza vai pecar por causa disso, porque ele é alcoólatra, ou está tentando se recuperar disso, isso é um problema. Tem problema eu sair beber cerveja com um amigo que não tem problema nenhum com isso? Não. O problema está que você está espalhando com esse amigo. Então, quando você não ajunta, não tem um meio termo. Eu não ajunto e nem espalho. Se você não ajunta, você espalha. É isso que ele está falando aqui. Não existe mais ou menos. Eu ajunto um pouco, dou uma ajuntada, às vezes eu dou uma espalhada. Ou você ajunta, ou você espalha. E aí, a chamada do Senhor aqui é para a gente tomar uma decisão disso. De qual reino nós somos parte. Eu sei que eu faço parte do reino do Senhor. Mas será que eu estou agindo de acordo com isso? Será que todas as minhas ações ajuntam no reino de Deus? Será que tudo que eu faço ajunta no reino de Deus? Ou será que muitas coisas que eu faço prejudicam o corpo? Muitas coisas que eu faço espalham o povo. Então, para a gente concluir, que isso fique na nossa mente, meus irmãos, que enquanto você não decidir, enquanto você não escolher o reino que você serve, enquanto você não se comprometer com o reino que você serve, você está espalhando.
E isso não existe mornidão, né? Ou é 0 ou é 1. Ou é quente ou é frio. Ou é preto ou é branco. Ou ajunta ou espalha. Então, nosso estudo ficou dividido em 4 sessões, se a gente puder falar assim, para dar uma recapitulada. Primeiro, Jesus demonstra seu poder a expulsar um demônio com tamanha autoridade. Isso causa admiração, inveja e ceticismo nas pessoas. Segundo ponto, Jesus então é acusado, novamente, de agir por meio de Beelzebu. Mas dessa vez ele refuta seus acusadores, pelo senso comum, e afirma a quem serve, anunciando novamente o reino de Deus e a sua posição de Messias, que irrompe essa nova realidade para o seu povo. Terceiro ponto. Então Jesus usa uma metáfora para afirmar sua autoridade e soberania sobre Satanás, no homem valente, a quem eles afirmavam que ele servia. Então, ele mostra que ele tão não serve esse homem, esse Satanás que eles estão falando, quanto ele é autoridade sobre ele. E, por fim, ele condena a neutralidade, mesmo que seja aparente, e encerra qualquer dúvida de que nós podemos servir a 2 senhores. Então, vamos ler junto para a gente recapitular o texto antes da gente encerrar? Do 14 ao 23. Jesus estava expulsando um demônio, que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, meus irmãos, é isso por hoje. Que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor nos traga a consciência de que nós só podemos servir a um Senhor, somente. E que se nós não estamos ajuntando o povo, se nós não estamos ajuntando as ovelhas do Senhor, nós estamos espalhando-as. Muitas vezes, sem nem saber. Muitas vezes, sem perceber. Então, que nós oremos ao Senhor, para que o Senhor dê discernimento para cada um de nós, para que nós entendamos onde é que nós podemos estar espalhando o povo de Deus. Onde é que nós podemos estar sendo usados pelo maligno mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo bem, mas a gente não está. Beleza? Paizinho amado, que a Tua palavra, Pai, gere frutos nessa igreja. Te agradeço por ela, te agradeço porque o Senhor é tão misericordioso e porque o Senhor é por nós, Pai. Porque o Senhor é por nós, nós não devemos temer a nada. É porque o Senhor venceu na cruz que nós vencemos a morte. E eu te agradeço por isso, Pai. Porque tamanha misericórdia nós não merecemos. E mesmo assim o Senhor a dá, Pai. Te agradeço pelo Teu Filho e por cada irmão aqui. Que se tiver algum irmão aqui, alguma pessoa, na verdade, que não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, que ele venha conhecer e se render aos pés dele, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.